Olá a todos! E daí que tem um buraco no chão? Quem é que nunca viu um buraco? É que o mundo, por ser um lugar tão maravilhoso, às vezes até simples buracos podem parecer incríveis. Falarei logo sobre uma série de buracos incríveis. Buraco do Dragão, China. Você já deve ter visto fotos do famoso Grande Buraco Azul que se encontra no Mar de Belize. Mergulhadores e turistas do mundo todo vão lá para visitar esta maravilhosa atração natural que é um ponto de turismo. Porém, do outro lado da Terra, existe um lugar próximo das ilhas Paracel chamado Buraco do Dragão. Apesar de ser tão bonito quanto, poucas pessoas já ouviram falar dele. O Buraco do Dragão é também conhecido como os Olhos do Mar da China Meridional. Desde a Idade Média, já era uma lenda comum entre os marinheiros. O dragão do mar é uma criatura mitológica que, ao mesmo tempo que matava humanos, os presenteava. No entanto, foi apenas recentemente que o Buraco do Dragão se tornou tema de pesquisas. Oceanógrafos chineses concluíram que este era o buraco azul mais profundo do mundo. Conforme a medição, a profundidade é de 300 metros. É uma pena que as ilhas Paracel não possam ser chamadas de destino turístico atraente, isso devido a tensões políticas na região. Se algum dia essas tensões políticas forem resolvidas, o Buraco do Dragão com certeza estará nos merecidos holofotes dos mergulhadores. Buraco do Observatório Ice Cube, Antártica. A Antártica não é apenas um paraíso de pinguins. É também um lugar adequado para pesquisas científicas avançadas em diversas áreas. Por exemplo, a pesquisa de neutrinos. A construção do Observatório Ice Cube deu início em 2005. Ela foi iniciada para realizar apenas o maior projeto científico do século. O conceito do arquiteto do projeto era conseguir ter um filtro que filtrasse apenas as partículas que eram alvos da pesquisa. Essa função de filtro foi obtida por uma camada muito espessa de gelo. Primeiro escavaram um buraco de 2,5 km de profundidade, depois instalaram um sensor especial na profundidade de 1,450 metros. O Ice Cube é um dos observatórios mais profundos do mundo. Observando o buraco até parece ser legal, porém, ao mesmo tempo, pode ser um pouco assustador. Você pode criar um trailer de filme de ficção científica ao lado do buraco. Ele com certeza fará um papel de um portal de entrada para outra dimensão. Buraco Sarisariñamán, Venezuela. A Venezuela e os países vizinhos da América do Sul têm montanhas características com picos planos chamadas tepuí. Tepuí significa a casa dos deuses na língua dos povos nativos. Dentre as montanhas, a mais famosa é o Monte Roraima, mas há muitas outras. Por exemplo, o Cerro Sarisariñamán tem um grande buraco no topo da montanha plana. O Cerro Sarisariñamán está localizado em um lugar distante da civilização. A escalação dessas montanhas são muito dificultosas. Sendo assim, o buraco só foi descoberto no século XX durante um levantamento aéreo. O total é de 3 buracos profundos no terreno kárstico, cada um com sua beleza e características. Por exemplo, as paredes internas de cima de La Lilúvia brilham como cristais. Cima maior tem o maior buraco e é mais extenso que um campo de futebol. Cima menor tem uma estrutura que parece com um corredor que parece ter sido construído por humanos. É atraente e chama bastante atenção. Infelizmente, para os amantes e exploradores de cavernas, as visitas ao Cerro Sarisariñamán não são triviais. Mas isso pode ser bom. Este isolamento do mundo será responsável por preservar as belezas deste buraco. Buraco Negro Yamal, Rússia. A península de Yamal está situada na Sibéria. Na língua nativa Samoieda, a palavra Yamal significa fim do mundo. Mesmo na Rússia, é uma área remota e muito afastada, com o clima extremamente frio e severo. Apesar disso, há também lugares misteriosos e famosos nessa região. O exemplo disso é um misterioso buraco negro.
Há alguns anos, houve uma disputa entre a mídia do país na criação de artigos que falavam sobre um estranho buraco que apareceu no permafrost. Geralmente, o aparecimento de tais buracos é devido à erosão da camada da rocha no solo, porém, em Yamal, esse tipo de coisa não acontece. Neste local, o permafrost chega a derreter até cerca de 1 metro por ano em um espaço de alguns meses. Porém, com buracos variando entre alguns metros de diâmetro, ainda com os jornalistas descrevendo que vários helicópteros poderiam pousar em simultâneo, isso levanta algumas questões de como isso poderia ter surgido. Alguns pesquisadores argumentam que de algum lugar subterrâneo poderia estar fluindo água quente, o que explicaria a erosão da camada. Há também teorias mais originais. Uma delas é que houve uma explosão de gás metano no permafrost. E claro, eu sabia que alguém cogitaria isso. Outra teoria é que o buraco foi criado devido ao pouso de uma nave extraterrestre. O que será que os alienígenas foram fazer em um lugar como a Sibéria? Lembrando que, se a hipótese da explosão do gás metano ser o responsável pelo buraco negro de Yamal for real, isso seria um terrível presságio. Na verdade, existem vários outros buracos como esse na Sibéria, os quais as causas podem ser as mesmas. Devido ao aquecimento global, explosões de gás natural podem ser frequentes. Se continuar dessa forma, não sabemos onde ocorrerá o próximo caso. Isso pode ocorrer também na Sibéria e no Canadá, em locais onde as pessoas vivem. Projeto de perfuração profunda continental alemã, o buraco de Oberpfalz, Alemanha. Perto da cidade de Winchelsbach, Baviera, na Alemanha, encontra-se um buraco fruto do projeto de escavação alemã, o buraco de Oberpfalz. Ele é um dos buracos mais profundos do mundo e é também o mais vertical. Até a profundidade de 7,5 km, não há uma curvatura sequer. O ponto mais profundo alcança 9.101 metros. Não é tão fundo quanto o famoso Poço Profundo na Península de Kola, mas ainda assim é bastante profundo. Foram 8 anos, de 1987 a 1995, para a escavação do enorme buraco. O país desembolsou mais de 500 milhões de marcos nessa escavação. O plano original era de cavar 12 quilômetros, porém chegou a um ponto de escavação que o plano foi abandonado devido às altas temperaturas. Alcançando o ponto de 9 quilômetros de profundidade, a temperatura pode chegar a 300 graus Celsius. Afinal, esse portão que dava para o inferno foi raramente utilizado. Foi usado por um tempo como observatório de terremotos, porém foi fechado em 2001. Hoje em dia ele foi esquecido, mas como um marco local, é um monumento que prova a capacidade da humanidade na escavação. Alguns engenheiros dizem que obtiveram valiosas experiências em escavação profunda graças a esse projeto. Buraco da Barragem, Covão dos Canchos, Portugal. Em 1955, engenheiros portugueses construíram a barragem Covão dos Canchos nas montanhas da Serra das Estrelas. Acredito que em nenhum momento os que construíram imaginavam ter construído um ponto de referência que após 61 anos seria um dos temas mais populares de todo o mundo. Em 2016, imagens incríveis desse lago artificial rodaram o mundo. O que mais chamou a atenção dos telespectadores do YouTube foi o ralo que transfere a água excedente do Covão dos Canchos para outro reservatório chamado Lago Comprida. Este ralo parece um portal para um mundo cheio de fantasia. Ou até mesmo parece ter sido criado por um mago com seus poderes de magia. O enorme saliente ralo, também conhecido nos jornais como cratera d'água, mede 4,6 metros de altura e 48 metros de diâmetro. Está conectado a um túnel longo e profundo, fazendo com que pareça que uma vez que a água entrou lá, esteja impossibilitada de sair. A combinação do ralo com sua parede elevada forma uma visão surreal. É inacreditável que coisas construídas com propósitos mundanos, com intuitos de praticidade, resultem em algo tão bonito. Tubo de Kimberlite, Mir. O tubo de Kimberlite, Mir, é uma pedreira a céu aberto na cidade de Mirne, em Yakutia. Com uma profundidade de 525 metros e um diâmetro de 1,2 quilômetros, é uma das maiores minas a céu aberto do mundo. A mineração de kimberlito,
que é um minério de diamante, foi concluída em junho de 2021. Atualmente, como esta pedreira a céu aberto não é lucrativa, está sendo construída uma mina subterrânea com o mesmo nome para processar o minério de diamante remanescente no subsolo. A maior pedreira de diamantes do mundo está além do que nós imaginamos. Mina de Diavik. A Diavik Diamond Mine, no Canadá, é provavelmente um dos mais novos tubos de kimberlito. A primeira pesquisa foi realizada em 1992, a infraestrutura foi estabelecida em 2001 e a mineração de diamantes começou em janeiro de 2003. Estima-se que a vida útil da mina seja de 16 a 22 anos. Esta mina é incomum porque os tubos de kimberlito aparecem na superfície. Em primeiro lugar, não existe apenas um, mas 3 veias formadas na ilha Lac de Grasse, localizada a cerca de 220 quilômetros ao sul do Círculo Polar Ártico, na costa canadense. Os buracos são enormes comparados à ilha no meio do Oceano Pacífico, com uma área de apenas 20 quilômetros quadrados. A mina de Diavik logo se tornou um dos elementos mais importantes da economia canadense. A mina extrai até 8 milhões de quilates e 1.600 quilos de diamantes anualmente. Um aeródromo foi construído em uma das ilhas vizinhas para poder acomodar aeronaves de porte grande, como um Boeing. Em junho de 2007, um consórcio de 7 mineradoras financiou uma pesquisa ambiental, incluindo o maior porto da costa norte do Canadá, com capacidade para receber navios cargueiros com deslocamento máximo de 25 mil toneladas. Além do porto e do consórcio, estão planejando em construir uma estrada de 211 quilômetros ligando o consórcio. Os buracos no mar estão ficando cada vez maiores e mais profundos. Grande Buraco Azul. O buraco azul gigante, que é mundialmente famoso, está localizado na península de Yucatán, na América Central, e já foi uma Honduras britânica. Este buraco não é um tubo de kimberlito. Não há diamantes nesse buraco, mas amantes de mergulho do mundo todo circulam a economia do país tanto quanto diamantes. Talvez o nome ideal para esse buraco poderia ser sonho azul do que um buraco azul, pois esse tipo de coisa só podemos ver em fantasias ou em sonhos. Esta é uma verdadeira obra-prima, um milagre criado pela natureza, flutuando no meio do mar do Caribe, cercado por recifes de corais chamados Lighthouse Reef, desenhando um vago círculo azul perfeito. O diâmetro varia de 400 metros e a profundidade varia de 145 a 160 metros. Dolina do Mar Morto. O número exato de buracos ao redor do Mar Morto é desconhecido, mas estima-se que aproximadamente 2.500 buracos tenham aparecido desde 1970 e até 1.000 apenas nos últimos 15 anos. Semelhante aos buracos que apareceram na Sibéria, esses buracos surgiram devido a mudanças ambientais. O Mar Morto tem origem no Rio Jordão, mas a quantidade de água que flui para o Mar Morto está diminuindo ano a ano. O tamanho do próprio lago encolheu para 1/3 do tamanho da década de 1960. A secura das águas provocou o aparecimento de buracos e, consequentemente, levou ao fechamento de resorts e hotéis que antes eram lotados nas zonas costeiras. Na realidade, quando a água salgada permeia a superfície da terra e se mistura com a água doce, ou quando a água doce contendo muito sal permeia o solo, a maior parte do sal derrete, enfraquece o solo e rui. Buraco Azul de Dean. Os buracos subaquáticos nas Bahamas são chamados de buracos azuis mais profundos do mundo, ou Dean's Blue Holes. Com uma profundidade de 202 metros, este buraco azul tem cerca de 2 vezes a profundidade de outros buracos azuis e é o local favorito dos mergulhadores profissionais. Em 2010, William Tubridt mergulhou a uma profundidade de 101 metros no buraco sem usar oxigênio ou outro equipamento de mergulho, batendo o recorde mundial. Em 2013, um mergulhador do Brooklyn tentou quebrar esse recorde, porém, após 3 minutos e meio de mergulho na água, acabou perdendo a consciência e morreu.
Mais de 30 mergulhadores reúnem-se todos os anos neste buraco azul para participar de concursos realizados pela Sunto Vertical Blue. Este buraco atrai amantes de aventura de todo o mundo, mas os habitantes desse local preferem não chegar muito perto do buraco. Há uma lenda que diz que este buraco foi cavado pelo diabo e que o diabo ainda vive no fundo do mar, capturando os bravos mergulhadores. Buraco do Diabo. O Buraco da Morte é um enorme espaço subterrâneo que se estende até o Vale da Morte. Este buraco, com 15 metros de diâmetro e 106 metros de profundidade, agora serve como uma reserva ecológica única, habitada pela maior colônia de morcegos mexicanos de cauda livre do mundo. É claro que os visitantes não podem entrar na caverna, mas durante o verão é possível ver mais de 3 milhões de morcegos saindo da caverna todas as noites. A história deste buraco é um mistério. Antes de ser estabelecida como uma área protegida, as pessoas entravam na caverna em busca de tesouros e ruínas. Flechas e pontas de lanças foram encontradas dentro da caverna, que marcam a idade de 4.000, 2.500 a.C. Esta caverna foi usada como local de descanso por cowboys e outras pessoas não identificadas que se dirigiram para o oeste a cavalo. No entanto, grande parte de sua história desapareceu à medida que os fabricantes de fertilizantes de amônia coletavam excrementos de morcegos em cavernas. Shaumil Sink. Este também é um buraco azul nas Bahamas, mas tem mais significado científico do que apenas um lugar para atrair amantes de esportes radicais. O Blue Hole já foi um local de escavação arqueológica e, através disso, muitos cientistas ficaram surpreendidos com a descoberta deste terreno de milhares de anos. Shaumil Sink é um fenômeno raro quando um buraco é preenchido pelo nível de água do mar e que gradualmente cobre os fósseis. Entre os fósseis encontrados estavam os restos de tartarugas gigantes, que foram inesperadamente encontradas ali, e também pássaros, sementes e plantas que permaneceram verdes. O mais interessante das descobertas foram os restos de um crocodilo gigante, que se acredita que foi extinto através das pessoas que viviam na época. Além disso, foram encontrados no Blue Hole os restos mortais de um dos habitantes mais antigos de Bahamas, com cerca de 1.050 anos. Represa de Monticello. Existe um enorme buraco superficial no norte da Califórnia, nos Estados Unidos. Mas isso não é apenas um buraco. Glory Hall, localizado no lago da barragem de Monticello, é o maior vertedouro do mundo. Foi construído há cerca de 55 anos atrás, e esta saída em forma de buraco é essencial neste lugar. Isso permite que o excesso de água seja drenado rapidamente quando o nível da água do lago da barragem ultrapassa o nível limite, ou seja, a altura desta válvula. A propósito, há um buraco semelhante em Portugal, mas está um pouco coberto de plantas. Santa Maria, Zacapetec, México. Em 29 de maio de 2021, o casal Heriberto e Magdalena Sánchez, residentes em Santa Maria, Zacapetec, escutaram um estrondo e saíram correndo de suas casas para verem o que estava acontecendo nas plantações ao lado. Como vocês já podem imaginar, a causa desse estrondo foi a dolina que apareceu no chão. No início, esse buraco era relativamente pequeno, medindo cerca de 4 metros de diâmetro, mas dentro de 12 dias ele foi se aproximando cada vez mais da casa e no final seu tamanho chegou a 120 metros de diâmetro. A família Sánchez investiram $35 mil nessa casa. Imagina o choque essa família ao perceber o perigo que se aproximava da sua casa. Lar docilar. A casa agora tinha uma piscina particular, mas infelizmente não era possível nadar nela. O casal e seus 2 filhos tiveram que evacuar a zona de perigo. O governo local considerou a situação como sendo grave e proibiu até mesmo os drones de sobrevoarem ao redor da dolina para evitar que as pessoas corressem o risco de cair dentro da água. Apesar disso, temos imagens o suficiente mostrando como ficou o local. Inclusive cenas que mostram a dolina se mexendo intensamente. Conforme as extremidades do buraco vão caindo de uma altura de 15 metros, as águas se movimentam com força. Os moradores locais chegaram a suspeitar que o rio subterrâneo tinha emergido à superfície.
Mas os cientistas não acreditam muito nessa hipótese, e na opinião deles, a causa pela aparição da dolina deve estar ligado ao amolgamento do solo, devido ao uso excessivo dos recursos hídricos. De qualquer maneira, temos dó da família Sanches. Esperamos do fundo do coração que essa família seja feliz. Bowling Green, Estados Unidos. Talvez seria bom se construísse um museu ao redor da dolina. Já pensaram dessa maneira? Não se preocupe, não tem ninguém que pensa assim. Pois é perigoso, certo? Mas nos Estados Unidos existe um museu assim. Entretanto, não é que eles construíram ao redor da dolina. O buraco veio depois. Isso aconteceu na manhã de 12 de fevereiro de 2024, quando o chão do Museu Nacional de Corvette começou a desmoronar e os carros esportivos antigos começaram a ser sugados ao chão. Esse exato momento foi registrado pelas câmeras de segurança do museu. Os 8 exemplares raros de Corvette da Chevrolet caíram para baixo junto com o piso de concreto. Cada um desses carros representavam a evolução desse tipo de carro esportivo. Quando os funcionários da área Skydome perceberam o que tinha acontecido, mais 20 carros foram levados. O que realmente aconteceu? A causa era simples. Depois de muitos anos, a água tinha aberto um buraco no pedaço de calcário, formando uma caverna de Carter sob o museu, e um dia esse buraco subterrâneo engoliu tudo o que estava sobre ele. Apesar de tudo, essa história tem um final feliz. Os funcionários conseguiram proteger o museu, recuperar os 8 carros e consertá-los. Além disso, o buraco do chão foi tapado logo em seguida. O Skydome reaberto em 2015 e apresentava uma nova história aos visitantes. As pessoas agora podiam entrar nos escombros da caverna virtual e reparar um dos veículos danificados virtualmente junto com os funcionários do museu. Tierra Amarilla, Chile. Por muito tempo, a vila Tierra Amarilla, que fica localizada no estado de Atacama, no norte do Chile, era um lugar sem muitas atrações. Um dos poucos pontos turísticos locais era a mina Alcaparrosa, famosa pelo cobre minerado dentro dela. Mas, é claro, tem mais um ponto turístico, que é o deserto de Atacama, famoso por ser o deserto mais seco da Terra. Como não é muito comum ver água nessa região, muitos pensam que não é possível ter uma dolina, um karst ou algo parecido. Porém, em 30 de julho de 2022, quando de repente surgiu um buraco de 36 metros de diâmetro, os moradores de Tierra Amarilla não conseguiram acreditar no que estavam vendo. O buraco tinha uma profundidade de 200 metros, sendo uma das dolinas mais profundas dos últimos anos. A dolina continuou aumentando de tamanho e em apenas 10 dias o diâmetro tinha chegado a 50 metros. Só para ter noção do tamanho, dentro desse buraco caberia 2 estátuas da Liberdade e ainda assim sobraria um espaço. Mas por que do nada apareceu um buraco desse tamanho? Será que alguém começou a cavar um buraco na terra para deixar a terra parecendo uma rosquinha? Não fiquem com medo, não foi por causa de nenhum gigante que apareceu um buraco na terra. A causa da aparição da dolina se deve provavelmente à mineração de cobre. Já foram extraídos mais de 300 mil toneladas de cobre da mina, mas por causa disso, a estrutura do solo deve ter sofrido alterações. Felizmente, não houve nenhum ferido quando abriu o buraco na terra. Entretanto, devido à ordem judicial, a mineração teve que ser interrompida até que descobrisse a real causa pela aparição do buraco. Winter Park, Estados Unidos. A cidade de Winter Park do estado de Flórida é um excelente local com diversas construções maravilhosas, restaurantes e pontos turísticos atrativos. Um deles é o Lago Rose. Esse lago foi uma adição recente ao mapa da cidade, ao contrário do que as pessoas pensam. Vocês já devem ter percebido, mas o Lago Rose surgiu onde tinha uma dolina. Vamos explicar como que aconteceu tudo isso. Em 1972, Henry Swenson, especialista em recursos hídricos da Flórida Central, escreveu uma carta à autoridade local, alertando sobre o perigo que o uso excessivo da água subterrânea e as construções em ritmos acelerados poderiam causar. Claro, ninguém deu ouvidos a ele, e no dia 8 de maio de 1981 foi dado o primeiro sinal da tragédia que estava por vir.
Um plátano com 40 anos de idade caiu dentro do buraco que tinha aparecido e esse buraco não mostrava sinais de parar de aumentar. Depois de alguns dias, o buraco no solo chegou a ter 98 metros de diâmetro e 27 metros de profundidade. Felizmente não houve mortes, mas a dolina engoliu 190 mil metros cúbicos de terra, juntamente com uma fábrica de reparos e seus 5 carros, uma piscina municipal e a casa de Rose Williams. O lago que se formou onde surgiu a dolina foi nomeado em homenagem à senhora Rose. Bereznik, Rússia. A cidade de Bereznik, na Rússia, foi construída em 1932, quando decidiram construir a jazida mineral de potássio e magnésio de Montes Urais. E é justamente a extração desses minérios que foi a causa pela formação da dolina. E para piorar, não foi uma única dolina. A primeira vez que o buraco no solo chamou a atenção foi em 1986. Nesse ano, numa floresta perto do local apareceu uma dolina em formato de uma elipse com comprimento de 150 metros e largura de 70 e começou a soltar um gás. Terras em grande quantidade e várias árvores desapareceram em um instante sob o solo. Nesse lugar corria um rio, mas depois que o solo desmoronou, se tornou uma pequena cachoeira. Aos poucos, foi juntando água dentro da dolina até se tornar um lago profundo dentro da floresta. Quando foram medir a profundidade do buraco após 2 anos do ocorrido, estava com 105 metros. Isso é apenas o começo da história da dolina de Bereznik. Nos próximos anos, ocorreram 12 casos de colapsos. Em 2007, o solo desmoronou dentro da mina inundada e criou-se uma dolina no centro da mina de potássio da empresa Uralkali. Inicialmente, a dolina possuía uma profundidade de 15 metros, comprimento de 70 metros e largura de 50 metros. No dia seguinte, nas profundezas do subsolo, pedras começaram a desmoronar e começaram a sair ar da mina e sulfeto de hidrogênio do buraco. Imagine só o cheiro que deve ter ficado no local. Para quem não sabe, sulfeto de hidrogênio tem o mesmo cheiro que um ovo podre. Os moradores locais ficaram com medo de uma possível erupção e começaram a se mudarem para locais distantes deste buraco gigante. A essa altura, a dolina tinha aumentado seu tamanho para 437 metros de comprimento, 323 metros de largura e 110 metros de profundidade. Nesse meio tempo, os 135 mil habitantes da cidade viviam com o constante medo de que um dia a sua casa poderia desaparecer dentro do solo. E em 2010, apareceu a terceira dolina numa estação de trem. O buraco se formou sob os trilhos e um trem que carregava fertilizantes e materiais de construção foi engolido pelo buraco. Como essa dolina era relativamente pequena, as pessoas a apelidaram de O Buraquinho, mas para tapar o buraco era necessário cerca de 1 milhão de toneladas de areia e brita. E ainda não acaba por aqui. Desde então, apareceram diversas dolinas de porte pequeno em vários lugares de Bereznik, o maior delas chegando a medir 50 metros de profundidade. Pelo jeito, a história dessa cidade ainda está longe de acabar. Anel de Fogo do Pacífico. Vamos começar com as fendas que mais afetam o nosso planeta. Vamos falar sobre o Anel de Fogo do Pacífico. Na verdade, este não é o nome da fenda, mas o trecho de 40 mil quilômetros que circunda o Oceano Pacífico. Bem nesse trecho, muitas fendas continuam a se formar ao longo dos anos devido a movimentos tectônicos. Isso porque o Oceano Pacífico é cercado por várias placas. Aqui ocorre um fenômeno chamado subducção. É quando uma placa desliza sob outra placa. Tais movimentos crustais resultaram na formação de numerosos vulcões e incontáveis terremotos. Imaginem, mais de 450 vulcões estão dentro do Anel de Fogo do Pacífico. Até hoje, tivemos 25 grandes erupções vulcânicas em todo o mundo nos últimos 100 anos. Destes, apenas 3 ocorreram fora do Anel de Fogo do Pacífico. Isso quer dizer que 90% dos terremotos do mundo ocorrem aqui. Grande Vale do Rift da Islândia. No sudoeste da Islândia, perto da península de Reykjanes, fica o Vale do Rift Thingvellir e o Parque Nacional de mesmo nome. É onde está localizada a próxima fenda.
Esta fenda foi formada durante a separação das placas euroasiática e norte-americana. Lá, as duas placas estavam originalmente juntas, mas depois começaram a se afastar uma da outra, criando este Vale do Rift. A cada ano, o sinclinal aumenta cerca de 7 milímetros. Agora, tem 70 metros de largura. Os pesquisadores acreditam que as fendas não apenas se estendem até a superfície, mas também estão escondidas sob grandes geleiras. Especialistas dizem que o derretimento das geleiras pode levar a grandes extensões de vales rift, consequências negativas e consequências catastróficas. Um dos maiores impactos são os terremotos regulares da Islândia. Terremotos causam quedas de rochas e deslizamentos de terra, resultando no alargamento das sinclinais. Além disso, é cercado por uma zona vulcânica ativa. E também, nunca saberemos quando um vulcão escondido atrás de uma espessa geleira entrará em erupção. Fenda de San Andreas. A seguir, vamos apresentar a falha de San Andreas. Esta é uma fenda real que também foi o título original do filme California Dawn. Estende-se por mais de 1.300 quilômetros em terra na Califórnia, Estados Unidos. Como as duas fendas anteriores, esta também é formada no limite de duas placas, placa norte-americana e placa do Pacífico. A única diferença é que, em vez de se afastarem, as duas placas estão se movendo em paralelo, como um carro que corre em várias faixas. A fenda de San Andreas foi formada após o desaparecimento da placa Farallon, uma placa oceânica. A placa Farallon começou a subduzir sob a placa norte-americana durante o período Jurássico, deixando para trás uma placa muito menor. Muitos terremotos de grande escala desempenharam um papel particularmente importante na formação da fenda de San Andreas. O terremoto deslocou a terra, fazendo com que a fenda alargasse cerca de 9 metros. O último foi o terremoto de outubro de 1989 na Califórnia. A magnitude foi de 7,1 na escala Richter. Hoje, a fenda de San Andreas é considerada a maior fenda já conhecida. Megafendas no Quênia. Relativamente recentemente, em 2018, uma grande rachadura se abriu em uma divisão do Rift da África Oriental que atravessa o Quênia. Até onde sabemos, a profundidade é de 15 metros em alguns lugares, que é a altura de um prédio de 5 andares. O abismo tem de 5 a 20 metros de largura, impossibilitando atravessar para o outro lado. O Vale do Rift corre ao longo da fronteira entre a placa Somali e a placa africana. A placa Somali é, na verdade, parte da placa africana. No entanto, as duas placas são agora consideradas placas separadas pelo Vale do Rift da África Oriental. De fato, os especialistas não identificaram a causa exata da fissura. Alguns dizem que foi causado pelo movimento da placa, enquanto outros dizem que foi levado pela água da chuva. Segundo alguns pesquisadores, essa rachadura é apenas o início do processo de divisão do continente africano em duas partes. Mas isso levaria milhões de anos para calcular. Fenda Baikal. A Baikal Rift Zone é apenas um vale de fenda de 1.500 quilômetros de comprimento. Estende-se do nordeste ao sudoeste do continente euroasiano. Como vocês já perceberam, há uma razão para o nome Baikal. Aproximadamente no meio da fenda está o Lago Baikal. Um lado do Vale do Rift é a placa Amur, e o outro lado é a placa eurasiana. Portanto, os pesquisadores acreditam que a fenda apareceu quando as duas placas se separaram. Outra ideia é a chamada colisão de placas. Em outras palavras, uma placa não pode se sobrepor à outra e se dobra em seu limite. Tudo o que sabemos até agora é que a largura da fissura aumenta 4 milímetros a cada ano. Como o Vale do Rift tem muitas fontes termais e é sismicamente ativo, isso dificulta as pesquisas no local. Além disso, existem pelo menos 5 cinturões vulcânicos perto do Vale do Rift, afetando a fenda Baikal. Rachaduras em Gramarote, Colômbia. A próxima fenda que iremos apresentar fica em Gramarote,
uma pequena cidade no departamento do norte de Santander, Colômbia, local onde os moradores sofreram grandes desastres. Em dezembro de 2010, os moradores locais vivenciaram um terrível terremoto. Em poucas horas, o solo se deformou e formaram rachaduras em todo lugar. Por sorte, aproximadamente 8.000 moradores conseguiram evacuar o local. Porém, a cidade em si não teve muita sorte. Apenas algumas estradas em toda a cidade estavam viáveis. Outras estruturas desmoronaram e desapareceram no solo. Entre os prédios destruídos estava também uma igreja católica construída no século XIX. Surpreendentemente, a causa das rachaduras é desconhecida. Nenhuma atividade sísmica foi observada na área. Portanto, os pesquisadores acreditam que sob a camada do solo já havia uma falha. Ou seja, as rachaduras no solo surgiram devido à chuva. A chuva deixou a terra instável e o chão acabou desabando, causando um deslizamento. Fissura de Huancayo, Peru. Para fechar esse vídeo, vamos apresentar a fenda que nem mesmo os pesquisadores conseguiram decifrar o mistério de sua aparição. Em fevereiro de 2011, a fenda apareceu em uma bacia na província de Puno, na região de Chucuito, no sul do Peru. Acima da fenda havia uma casa de um fazendeiro, cujos habitantes conseguiram escapar dessa catástrofe. A fenda tem 3 quilômetros de extensão. De acordo com testemunhas oculares, o chão se rasgou como se fossem roupas velhas, quando puxadas por dois lados. A fenda ocorreu perto do limite de 2 placas crustais, mas não houve terremotos ou atividade sísmica naquele dia. Não choveu e não havia nenhuma possibilidade de acontecer um deslizamento de terra. É por essa razão que tantos pesquisadores e especialistas não conseguem responder por que as rachaduras ocorreram. Rachadura no México. O México é um país conhecido por ser propenso a terremotos intensos. Por exemplo, entre abril e julho de 2014, ocorreram 3 terremotos com magnitudes entre 6,6 e 7,2 neste país. Os moradores acreditavam que uma das sequências de terremotos havia causado o surgimento de uma enorme fenda no estado de Sonora, no norte do México. Em 15 de agosto, um drone capturou imagens de uma fenda com cerca de 1 quilômetro de comprimento nas proximidades de Hermosillo. A largura era de 5 metros, com uma profundidade de 8 metros. A fenda atravessa a rodovia 26 entre Hermosillo e a costa, sendo impossível ignorá-la. Não é possível atravessá-la e fazer um desvio é incômodo. De onde será que surgiu esse transtorno? Geólogos que investigaram a fenda repentina afirmaram que a causa não foi um terremoto. Não se trata de uma situação em que o mundo se partiu ao meio, nem há expectativas de um apocalipse iminente. Na verdade, a fenda simplesmente se formou quando os agricultores locais construíram uma represa para coletar água da chuva, e a água infiltrou-se no solo, lavando parte dele. Aqui está o vídeo. Então, é mais como um reservatório improvisado. A ferida de Wyoming. Em um dia de 2015, Randy Becker, de Wyoming, estava vagando pelas áreas das montanhas Bighorn do estado quando ficou chocado. Como caçador experiente, ele conhecia bem a área, mas nunca esperava se deparar com uma fenda gigantesca de 46 metros de largura e cerca de 480 metros de comprimento diante de seus olhos. Essa camada recém-formada aqui tem uma aparência assim, mas logo recebeu um nome surpreendentemente sugestivo como rachadura. E pessoas mais imaginativas a chamaram de gash, ou seja, ferida. Os geólogos acreditam que essas impressionantes rachaduras se formaram na montanha devido a um súbito deslizamento de terra. As fortes chuvas também podem ter contribuído para que os solos instáveis fossem levados pela água. De qualquer forma, não se deve caminhar sobre as bordas dessas fendas. Isso porque a gravidade pode estar pregando uma piada sem graça. Fenda de Dabaru. Em 2005, uma rachadura intrigante apareceu e foi imediatamente capturada pelo satélite artificial Envisat.
Quando essa fenda se formou, ocorreram fenômenos intensos que não passaram despercebidos. Em 26 de setembro, o solo começou a se expandir nas proximidades do vulcão Dabaru, no deserto de Danakil, na Etiópia. Este é um lugar que não deve ser abordado e se tornou a região mais perigosa da África. O terremoto teve magnitude 4,2 e foram registradas 130 vibrações no subsolo. Naturalmente, esse estado instável excitou o vulcão Dabaru, levando ao início da primeira e única erupção registrada na história observada. Foi uma erupção extremamente intensa, a ponto de escurecer o céu ao redor com cinzas vulcânicas por 3 dias. No entanto, o que mais chamou a atenção foi algo que apareceu no solo. Trata-se de uma fenda chamada Fenda de Dabaru, com 500 metros de comprimento. Você pode pensar que não é um número tão grande. No entanto, isso é apenas uma evidência visível deixada por um fenômeno de escala global. Esses fenômenos podem criar novas ilhas, mares e até mesmo oceanos. A Fenda de Dabaru é apenas uma parte da fenda maior conhecida como Grande Vale do Rift. É um vale tão bonito como uma pintura e à primeira vista não parece tão impressionante. No entanto, o comprimento total das fendas que formam o Grande Vale do Rift é de 7.000 quilômetros, com uma largura máxima de cerca de 100.000 quilômetros e profundidades que chegam a 1.000 metros. Nesta região, encontram-se o segundo e o terceiro lagos mais profundos do mundo, o Lago Tanganyika e o Lago Nyassa, e os terremotos não são raros. Isso indica que algo significativo está acontecendo na crosta terrestre. Esta é uma falha verdadeiramente gigantesca e muito ativa. Além disso, está gradualmente dividindo a placa africana em duas, a placa da Núbia e a placa Somali. Os acadêmicos preveem que daqui a 1 milhão de anos, a placa Somali, juntamente com a Etiópia e a Eritreia, se separarão da África e a água do Mar Vermelho começará a preencher o rift. Do ponto de vista geológico, o tempo restante é escasso. Tator Hills. Recentemente, uma fenda apareceu no condado de Pinal, no Arizona. De março a dezembro de 2014, uma fenda sinuosa e profunda com 1,5 km de comprimento se formou ao sul de Arizona City, em uma área conhecida como Tator Hills. Em breve, sua extensão dobrou, tornando-se a mais longa da região. Especialistas locais em geologia afirmam que a formação da fenda está relacionada à extração de água de poços. Eles dizem que o consumo excessivo de água fez com que os aquíferos não tivessem tempo de repor a água da chuva, fazendo com que o solo afundasse e colocando casas e estradas em risco. O comprimento total das rachaduras na mesma região atingiu aproximadamente 17 quilômetros. No entanto, parece que ainda está se expandindo. O buraco do inferno, Le Puits d'Enfer. Vocês costumam perder o controle remoto da TV? Ele deveria estar em sua mão até um momento atrás, mas caiu em um poço sem fundo e nunca mais foi encontrado. Os habitantes de Les Sables-d'Olonne, na França, acreditam que existe um verdadeiro buraco do inferno em sua cidade, conhecido como Puits d'Enfer. Esta é uma fenda gigante com cerca de 10 metros de profundidade e 30 metros de comprimento, e segundo a lenda, quem cair aqui desaparecerá para sempre. O Puits d'Enfer está localizado ao longo da costa do Atlântico. Durante a maré alta, os turistas se reúnem para observar a água do mar batendo na estreita fenda nas rochas, que se divide ao meio. Alguns podem até se lembrar da antiga lenda do cavaleiro Teobaldo. Teobaldo, um jovem, levava uma vida indulgente e não recusava qualquer prazer que lhe fosse oferecido. Ele era diferente de seu irmão gêmeo, o compassivo Amaury. Teobaldo, que tinha um hábito de gastar dinheiro, logo perdeu toda a sua fortuna e estava prestes a entrar em um inferno de dívidas. No entanto, foi precisamente nesse momento que o demônio se aproximou dele e ofereceu um contrato irresistível. Teobaldo assinou o contrato com seu próprio sangue, entregando sua alma em troca de poder, dinheiro e mulheres. Sua vida se tornou maravilhosa mais uma vez. O tempo passou e um dia ele estava fazendo uma caminhada à beira-mar, aproveitando o clima agradável. De repente, o demônio apareceu diante dele e exigiu que ele pagasse sua dívida. Teobaldo recusou e tentou lutar contra o demônio, mas seus esforços foram em vão.
Quando tudo parecia acabado e ele pensava que teria que entregar sua alma, de repente o navio apareceu no horizonte. Em pé na proa estava Amaury. Ele ergueu a espada e cortou as rochas da margem ao meio. Então, usando essa fenda recém-criada, que levava ao submundo, ele jogou o demônio. Dizem que quando o tempo fica ruim, pode-se ouvir vindo de baixo as vozes dos pecadores pedindo ajuda. Vocês acreditam nessa história? Antártida. A plataforma de gelo Brunt na Antártida tem muitas fendas profundas, e como essas fendas estavam estáveis até recentemente, ninguém estava preocupado. No entanto, em 2012, a situação mudou drasticamente. As fendas começaram a se espalhar rapidamente, obrigando os cientistas a observar essa área com mais cuidado. Estava claro que algo estava prestes a acontecer. Em 26 de fevereiro de 2021, uma enorme massa de gelo com uma área de 1.270 km² se separou da plataforma de gelo. Isso é maior do que a área combinada de Bahrein, Andorra, Malta e outros 20 países. Com 56 km de comprimento e 33 km de largura, o iceberg A74 tornou-se um dos maiores icebergs já registrados e agora está sendo cuidadosamente monitorado. Os cientistas previram que isso era apenas o começo. 2 anos depois, uma fenda chamada Casmium começou a se alargar rapidamente na região e outro grande iceberg com uma fenda de 1.550 km² se separou da plataforma de gelo. Em 2017, a decisão da equipe de exploração polar do Reino Unido de deixar essa área e mover a estação Halley para uma posição 23 km longe dos locais perigosos foi uma escolha acertada. Estar a uma distância de 40 km de uma fenda tão grande é sem dúvida uma medida sensata. Rachadura na China. Na internet pode-se encontrar informações dizendo que essa rachadura surgiu após um terremoto na Turquia em 2023. No entanto, não se deve acreditar nisso. Essa rachadura tem 10 km de comprimento e está localizada no condado de Pinglu, na província de Shanxi, na China. A profundidade máxima atinge cerca de 100 metros e a largura chega a 2 km. A causa dessa rachadura foi a erosão do Loess, que ocorreu no Planalto, e não um terremoto. De qualquer forma, não é uma visão surpreendente